Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui. Essa é a série Hemo em Família. Hoje nós vamos falar de um assunto super importante, que é a talassemia. É o início de uma série de vários episódios, então eu queria que vocês acompanhassem os próximos episódios também. Então, para hoje, nós trouxemos duas super experts em talassemia no Brasil, são minhas colegas, eu sou Miriam, eu trouxe a Sandra e a doutora Mônica, e elas vão se apresentar de onde elas são, que são médicas hematopediatras, que têm muita experiência com o tratamento de pacientes, com ensino e pesquisa em talassemia no Brasil. Então, a gente começa com a doutora Mônica, se apresenta, e aí depois você já fala por que é importante falar de talassemia. Tá certo, obrigada, Miriam. Sou Mônica Veríssimo, trabalho no Centro Infantil Boldrini. Nosso centro tem um número grande de pacientes que tem os vários tipos de talassemia, que a gente vai falar mais para frente, e também eu sou assessora técnica do Ministério da Saúde, nas áreas das talassemias, e a gente faz parte do comitê, eu e Sandra fazemos parte do comitê da Abrasta e do comitê de hematologia pediátrica da BHH, ou seja, a gente gosta do que faz, hein, gente? E falando, por que é importante falar de talassemia? Talassemia é uma doença hereditária, ela é rara, muito rara, mas ela acontece no nosso país. Então a gente tem que falar para as famílias, a gente tem que falar para os pediatras, porque é uma doença da hemoglobina e que se a gente fizer o diagnóstico precoce, a gente vai cuidar melhor das nossas crianças e dos nossos adolescentes e dos nossos adultos. Então é importante falar da talassemia para que ela esteja no radar. Apesar de ser uma hemoglobinopatia, então é uma doença da hemoglobina, ser rara, a gente tem ao redor de 1.000 pacientes no país. Então nós precisamos falar cada vez mais, porque a gente pode mudar a qualidade de vida, mudar o diagnóstico, mudar o tratamento e fazer com que eles tenham uma vida plena. Muito bom. E já que você falou em hemoglobina, então eu queria que a Sandra se apresentasse e falasse o que é essa tal de hemoglobina, como ela é formada, já que é essa que tem um problema aí, né, pelo que eu entendi. Miriam, obrigada. Meu nome é Sandra Logeto, eu sou hematologista pediatra. Eu sou responsável pelo ambulatório de hemoglobinopatias do Banco de Sangue de São Paulo, do grupo GSH, onde eu faço o acompanhamento dos meus pacientes com a talassemia. E também trabalho no Hospital Infantil Sabará, e como a Mônica já comentou, né, membro também aqui do Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da BHH. Então, realmente, o ponto focal da talassemia é a hemoglobina, né? Então, o que é a hemoglobina? Ela é uma molécula, é uma estrutura. Essa hemoglobina ela fica dentro da nossa célula, que se chama glóbulo vermelho, que é a que vai ser responsável ou não para identificar se nós temos anemia ou não. E essa hemoglobina, ela é formada por duas cadeias de proteínas que são iguais entre si, que nós chamamos de alfa, e outras duas cadeias de proteína que também são chamadas de globina beta, e o ferro. Então, quando essas duas cadeias alfas, essas duas cadeias beta, junto com o ferro se formam, ela forma essa hemoglobina, e ela é responsável, ela é tão importante que é ela que carrega o oxigênio para o nosso corpo todo. Por isso que a anemia dá cansaço, dá desânimo, não faz fazer nada, porque está faltando oxigênio também. E é ela também que dá a cor vermelha para o nosso sangue. Então, dentro da talassemia, ela é de fundamental importância porque nós temos um problema na produção dessa hemoglobina. Sim, então uma falha de produção, né? Isso. E ela é considerada, então, uma anemia hereditária? Passa de pais para filhos? Como é que é isso? Sim, a transmissão é dos pais para os filhos, né? Nós temos dois genes, né? Dois cromossomos, né? Um que é o 11 e o outro que é o 16. O 16 faz aí essa globina alfa que eu falei, e o 11 faz a globina beta, e isso é transmitido dos pais para os filhos. Então, para que a criança tenha a doença, tanto o pai quanto a mãe tem que ter pelo menos um gene das talassemias, né, ou da alfa ou da beta. Então, é uma doença hereditária, ela não é adquirida, e por isso que é considerado genético.
Muito bom. E é importante mencionar que, às vezes, a família não sabe que tem o gene Sim. herdado. Porque passa-se gerações sem ter a expressão, juntar os dois, né, ter a alteração para ter a doença. Então, é importante num exame de hemograma, um exame simples, que tem acesso no SUS, se o indivíduo tem algumas características, que a gente fala, às vezes não precisa nem ter anemia, mas ele tem a herança da talassemia. Então, é importante, por isso que é importante a gente divulgar. Porque, às vezes, um exame de rotina do pediatra, ele vai saber que aquela pessoa tem a possibilidade de herdar o gene da talassemia. Então, acho que isso também é muito importante. É isso aí. E talassemia é diferente de anemia falciforme? Qual a diferença? A talassemia é um problema na produção da hemoglobina. Então, como a Sandra falou, quando é alfa-talassemia, falta a cadeia alfa. Então, falta a globina alfa que não é produzida. Tem vários graus, desde de faltar um só, eles são em um lugar, até 4. E a beta-talassemia falta a produção da cadeia beta. E a doença falciforme, ela é uma alteração, a hemoglobina dela, ela tem uma substituição de um lugarzinho pelo outro lugarzinho, então do aminoácido de valina pela ácido glutâmico. Você vê, a gente quer falar tanta coisa, muitos nomes, né? E aí, com isso, a gente tem uma mudança na conformidade dessa hemoglobina. Então, é uma hemoglobina que ela é mais rígida, ela tem uma facilidade de polimerização e, com isso, você vai ter outras características. Então, doença falciforme é muito diferente da talassemia. Alguns tratamentos se cruzam entre si, mas não é a mesma hemoglobinopatia. São doenças da hemoglobina, mas são bem diferentes. Eu acho importante comentar, porque também a anemia falciforme, a transmissão é dos pais para os filhos. Então, às vezes, um dos pais tem alteração genética da talassemia, e o outro, da talassemia, que a gente chama de beta, e o outro tem alteração genética da anemia falciforme. Então, quando junta essa alteração genética da anemia falciforme, nós representamos a hemoglobina com a letra S, com a alteração genética da beta-talassemia, essa pessoa não é doente de talassemia, ela é doente de doença falciforme. Então, às vezes a pessoa tem, eu tenho, a gente chama de S-beta-talassemia, mas eu tenho talassemia. Não. É outra doença, e o tratamento, quando junta essas duas alterações genéticas, é igual à doença falciforme, não é igual à talassemia. Os sintomas vão ser mais para anemia falciforme, né? Não talassemia, certo? Isso é importante, porque ambos são diagnosticados no teste do pezinho. Sim, então vamos falar do teste do pezinho, que é super importante. Então, ambos são diagnosticados no teste do pezinho. Ótimo. Tanto a talassemia quanto a doença falciforme. No caso da doença falciforme, a gente vai ter a presença da hemoglobina S ou SS, que como a Sandra mencionou, hemoglobina alterada, ou SC, ou SD, então, ok, no teste do pezinho a gente não perde as pessoas com doença. Na talassemia, a talassemia maior, a gente faz o diagnóstico no teste do pezinho, porque só produz hemoglobina fetal, ou um pouquinho de hemoglobina A. E esse pouquinho, às vezes a pessoa quando vai fazer o exame, não tem muita experiência e acaba soltando como normal. E essa pessoa tem a doença, lógico, é raro isso, mas ela tem talassemia maior. Agora, a questão do outros tipos de talassemia, o traço a gente não pega no teste do pezinho. Porque o tipo de hemoglobina que caracteriza, no caso da beta-talassemia, que caracteriza o traço talassêmico beta, ele só vai ser produzido depois de 6 meses de vida. Então é importante, se tiver história familiar, lembrar de repetir o exame, a eletroforese de hemoglobina, o hemograma, para que possa ter esse diagnóstico. Em relação à alfa, dependendo do tipo de expressão, ou seja, da herança que vai ter, ela pode ser, sim, diagnosticada no teste do pezinho, mas às vezes também não. Então, é fundamental que a gente... História familiar, sabe aquela coisa que a gente fala quando a gente fala de médico, pediatra, exame físico, história familiar, é muito importante, a gente não pode deixar de avaliar essa condição para que o diagnóstico não seja perdido. E a hora que a gente fala sobre hemograma e eletroforese de hemoglobina, a gente tem que levar em consideração essas alterações. No teste do pezinho pode aparecer uma hemoglobina de Bartz, né? Que seria a alfa, né? Isso, que seria em relação à alfa. Sim. E dependendo dessa concentração dessa hemoglobina de Bartz, a gente vai dizer que ela é doença da hemoglobina H ou até a síndrome da hidropsia fetal
ou até o traço alfa-talassemia. Então, existe uma diferenciação, essa hemoglobina de Bartz. E a hemoglobina H, que também pode aparecer no teste do pezinho, ela é mais, na verdade, são hemoglobinas muito mais instáveis. Então, se a gente não fizer o exame num lugar que está acostumado a fazer, às vezes deteriora esse exame e a gente perde a quantificação adequada para fazer o diagnóstico. A coisa mais importante é ficar atento ao teste do pezinho, né, que é uma portaria, né, do governo, que é um avanço que a gente tem no Brasil, né, que o pediatra tem que olhar e a família tem que saber o resultado, né. E aí, quanto a isso, tem então vários graus vários níveis de gravidade, é isso? Tem gente que tem uma coisa muito leve, tem pessoas que têm uma talassemia que seria mais grave. Como que ela se manifesta nos pacientes? Tanto na beta-talassemia quanto na alfa-talassemia, nós temos 4 tipos de manifestações clínicas, tá? Então, por exemplo, na beta-talassemia, o defeito genético é não saber produzir essa globina beta ou produzir uma quantidade muito pequenininha, levando à doença. Outro ponto é, se a pessoa porque nós precisamos de 2 genes para produzir essa hemoglobina, um que é herdado da mãe e um herdado do pai. Então, se a pessoa tem um gene que não sabe, por exemplo, fazer a hemoglobina beta, e o outro que sabe fazer, esse que sabe fazer, ele acaba compensando um pouco aquele que não produz. A pessoa consegue fazer a hemoglobina. É o que eu costumo falar, né? É igual uma pessoa trabalhando por 2. O serviço sai, mas sai menos. Sai menos. Então, consegue fazer hemoglobina, mas a pessoa acaba tendo anemia, tem algumas alterações características no hemograma, que é o glóbulo vermelho pequenininho, com pouca cor, e a eletroforese de hemoglobina, que nós vamos comentar no próximo em família, ela tem uma alteração típica. Então, isso seria a talassemia, a beta-talassemia traço ou beta-talassemia menor. Existe ainda uma situação que se chama de portador silencioso, onde apesar de você não ter essas alterações, as alterações no hemograma, você tem um gene, mas ele não chega a manifestar. E tem as duas situações na beta-talassemia que são doenças. Então, aí, nessa situação, a pessoa tem que ter os 2 genes alterados. Então, ele herdou um da mãe e um do pai. E aí, dependendo, porque na talassemia tem várias mutações, que são mudanças ali na sequência do gene que causam. Então, dependendo dessa modificação, dessa mutação, eu posso ter uma manifestação clínica mais grave e outra é doença, mas menos grave. Então, existe a talassemia intermediária, onde os 2 genes são alterados, mas a pessoa ela consegue produzir uma quantidade de hemoglobina que é compatível com a vida. E tem justamente esse nome intermediário porque ela migra entre a talassemia maior, que é aquela que depende de transfusão de sangue, que é a forma mais grave. Então, desde bebezinho, esse paciente já começa a transfundir, e aí a vida toda. E esse intermediário ele pode também ter alguma indicação para transfusão crônica, ou ele pode não precisar transfundir ou transfundir esporadicamente, por isso que tem esse nome intermediário. Na alfa é a mesma coisa. Na alfa também precisaria desses 2 genes alterados, só que aí é um pouquinho diferente, porque como a Mônica já comentou, né, cada cromossomo aí que produz essa globina alfa, ele tem 2 pedacinhos que fazem essa produção. Então vai depender do pedacinho que está faltando ali para você ter uma manifestação clínica. Mas também você tem a situação do portador silencioso, onde você tem alteração no cromossomo, mas não tem alteração, né, nem no hemograma. Você tem o traço alfa, que é o equivalente ao traço beta. Você tem a doença da hemoglobina H, que seria o equivalente à hemoglobina, a talassemia intermediária do beta. E você tem a hidropsia fetal, que geralmente ela é incompatível com a vida, porque para produzir hemoglobina precisa dessa alfa, não tem jeito. Então ele não sabe fazer nada de alfa. Muito grave, né? É muito grave, então geralmente é óbito fetal. Sim. Hoje, isso é uma outra coisa, nós temos que começar a falar de alfa-talassemia também. Tá? São poucos pacientes no Brasil, mas nós temos que divulgar que existe. Mas no exterior, o que a gente vê?
como já se sabe da existência da hidropsia fetal, o diagnóstico acaba sendo já na família, intraútero, e essa criança pode até começar a transfundir dentro do útero materno, e ela nasce normal. Então, nasce e continua o tratamento depois, né? Então, a gente vê nas duas situações, tanto na alfa como na beta, a gente tem esse espectro clínico aí variável. Muito bom. E a gente até tem ainda estudo clínico, mas a questão do transplante intrauterino na alfa, que são poucos casos, mas que me chamam muita atenção, porque, olha, você passou de ter a transfusão intrauterina, que já é algo que para a gente já é um avanço técnico muito grande, você tem o transplante intrauterino. Então, o grupo de São Francisco, o grupo do professor Vichin, estão trabalhando nessa... Lógico, são ainda estudos preliminares, mas é uma imensa esperança para essas pessoas. Elas vão ficar curadas intrauterino. Não vai precisar nem de transfusão depois. Então, eu acho que... Com certeza, por é isso um que a gente avanço muito falar grande. Sim, de alfa-talassemia que a gente não fala, sim, né? Sim, muito bom. Até por questão de herança, né, genética e tudo mais. Não é tão frequente no Brasil, mas temos que saber. Sim. Muito bom. E então essas formas mais graves são as que vão precisar do médico a vida inteira, de toda a estrutura, que a gente vai ter os outros episódios que vão falar mais sobre isso, né? Sim. Mas a gente podia falar um pouquinho daquele que é portador, né? O traço de talassemia, ou talassemia menor. O que significa ser portador de talassemia? Quais os cuidados que a pessoa tem que ter, e, né, com ela mesma, com os filhos que ela vai ter? Então, o portador de talassemia, né? O traço alfa ou beta, às vezes ele pode ser portador silencioso, às vezes ele pode ser traço alfa ou traço beta menor. Então, o que é importante? Primeiro, ele precisa ter o diagnóstico por uma questão de orientação genética, para saber se os filhos que ele porventura possa vir a ter, terão mais chance de ter uma doença mais grave ou uma doença menos grave, dependendo da herança genética. Outra questão é que muitos deles são anêmicos, como a Sandra falou. A hemoglobina, ela carrega oxigênio. Então, algumas pessoas com traço talassemia são mais anêmicas, são mais cansadas, têm um pouquinho mais de dificuldade, e isso, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, elas também têm que ser orientadas a fazer o acompanhamento, a usar ácido fólico, a monitorar essa hemoglobina, ver se tem outras condições que impactam na redução dessa hemoglobina, por exemplo, alterações nutricionais, outras alterações, né? Então, com isso, é importante o diagnóstico. A gente tem que falar de traço por dois motivos: qualidade de vida do indivíduo que tem e a questão da herança genética. Sim. Porque se ele sabe que ele tem, o companheiro ou a companheira vai querer também saber e vão escolher de forma consciente o que eles querem para a família. Porque isso é importante, é o empoderamento da informação. Você dá essa informação e a família escolhe o livre-arbítrio, o que eles querem fazer. Agora, se eles não têm acesso nem à informação, como é que eles vão poder ter essa escolha? Exatamente. Né? E qual o exame que precisa fazer nessas pessoas, então? Você já falou um pouco, né, se escapou na triagem neonatal, é que assim, o portador... O portador não vai ser pego, sim. O portador alfa, dependendo da quantidade, da concentração da hemoglobina Bartes, você já pode ter uma ideia, mas é como a Mônica falou, né? Essas hemoglobinas são muito instáveis, então às vezes não é percebido no exame. Ou então chegou lá nos 20 e poucos anos, ou 30 anos, a pessoa nem lembra mais do teste do pezinho e essa informação já se perdeu, né? Isso é super importante, porque assim, às vezes a tendência é dar alta para quem é traço. Sim. Mas eu acho que assim, pelo menos na pediatria a gente não pode dar alta, porque é exatamente como a Miriam falou, a informação foi para os pais, a criança não teve essa oportunidade de saber, porque eu também nem entendia, né? Então, assim, eu procuro, pelo menos, assim, não sigo com frequência, porque a gente parte do princípio que a pessoa não é doente. Mas pelo menos com 18 anos... Tem que voltar no hematologista. Tem que voltar no hematologista para explicar o que é, para que ele saiba, porque é muito sério o que você falou, Miriam. A gente faz, e não é só para talassemia, para falciforme também. Sim. É informado aquele diagnóstico, aí tem... Aquilo se perde, né? Se perde ao longo dos anos, e aí quando vê, assim, teve até o diagnóstico, mas foi esquecido. Mas, enfim, voltando à pergunta. Então, quando é doente, geralmente a gente consegue fazer o diagnóstico, porque quando é aquele que depende de transfusão, não tem como. Tem anemia grave, a gente acaba descobrindo precocemente.
Um problema que nós temos é aquele que não é dependente de transfusão, porque às vezes não se faz o diagnóstico, a criança chegou lá com uma anemia importante, transfundiu, a hora que transfunde você perde a oportunidade de fazer diagnóstico naquele momento, porque se você fizer o exame ali, você vai estar examinando o sangue que o paciente recebeu misturado com o sangue dele, então isso falseia um pouco os resultados, mas de qualquer jeito alguma conduta vai ter. Os traços é que fica o problema. Então aí vai, não fez diagnóstico quando nasceu, essa criança ou adulto, eles sempre vão ter, eles podem nem ter anemia às vezes, mas eles sempre vão ter um examezinho que chama volume corpuscular médio, que é volume. Volume é o tamanho desse glóbulo vermelho. É o que às vezes vem escrito microcitose embaixo? Isso, vem escrito microcitose, exatamente. Bom. Ou a outra que vem escrito hipocromia. Hipocromia. Que é a cor mais clara do glóbulo vermelho. Por quê? Tem menos hemoglobina, quem dá cor é hemoglobina, então fica mais palidinho. Sim. Tem menos hemoglobina dentro da célula, a célula fica menor. Então, às vezes, com esses exames, você... Às vezes tem anemia, na maioria das vezes, tem que conversar com o pediatra, se o pediatra tem dúvida, encaminhar para o hemato, porque o grande diagnóstico diferencial é a anemia por falta de ferro. Falta de ferro, que é muito comum, né? É, que é muito comum. Sim. Então, às vezes você vê aquelas crianças tomando ferro, com prescrição de ferro durante muito tempo, a hemoglobina pode até melhorar, mas o VCM, essa hipocromia, essa microcitose não melhoram. E aí você faz a eletroforese de hemoglobina, que na beta-talassemia você tem alteração, na alfa-talassemia já dificulta, porque o exame é normal, mas aí você afasta todas as possibilidades de diagnóstico e você, se tiver condição de fazer um exame molecular, faz, senão o diagnóstico acaba sendo por exclusão. Muito bom. E eu acho importante, nós estamos falando tanto de teste do pezinho, mas no Brasil o teste do pezinho começou em 2001, né, a nível... Então, a gente vai ter pais de crianças que talvez tenham o traço alfa ou traço beta e nem sabem, né? Ou portador silencioso. Por quê? Porque se é a partir de 2001, o mais velho aí deve ter uns 26, 25 anos, né? Então a gente não pode esquecer. Tem o teste do pezinho, que ótimo, tá desde no Brasil a gente tem uma boa abordagem, né? Uma boa capacidade, existe em todos os estados, tem, mas é de 2001. Então a gente... É recente ainda, né? Então é o pediatra que tem que cuidar, e é o clínico, é o ginecologista. Sim. E aquela anemia não esclarecida, é melhor ser bem esclarecida com essa hipótese que pode acontecer. E aí é o hemograma, que é um exame super simples de fazer, pode direcionar esse diagnóstico. Muito bom. Então tá bom. Será que a gente tem mais alguma pergunta? De o pessoal que está ao vivo tem perguntas, vamos ver. Perguntaram assim, doutora, pode falar sobre os achados laboratoriais e as correlações? Achados laboratoriais e correlações. Você falou um pouco, né, do hemograma, que tem anemia ou anemia leve, microcitose, hipocromia. Às vezes ponteado basófilo, né, que é um pontinho que tem nas hemácias, né, na parte vermelha, naquelas células vermelhas, e tem os pontinhos, ponteado basófilo. Mas o chave é hipocromia e microcitose. No hemograma. E geralmente, como o paciente está sendo cuidado com uma anemia ferropriva, vai ser coletado um ferro ou uma ferritina, que é um depósito. Então, assim, se esse ferro e essa ferritina estão normais e essa hipocromia e microcitose continuam, não é falta de ferro. Já é um grande indício em pensar ou na alfa ou na beta-talassemia portador. E aí para beta faz-se a eletroforese, né, de hemoglobina. E uma coisa que a Sandra falou, da questão de um produz e o outro produz mais, um produz e o outro produz mais para tentar compensar. Lembrar do glóbulo vermelho que está mais alto. Os glóbulos vermelhos, eles estão mais, o número, né? Ele tem, em geral, 3,5, 4,5 milhões, 5,5, vai para quase 6 e pouquinho, porque tenta compensar para ajudar no carregamento do oxigênio. Exatamente. Número de eritrócitos aumentado. Aí você fala, o corpo sabe que está anêmico, mas não sabe por quê. Então ele tenta produzir de qualquer jeito. Isso mesmo. E leucócitos e plaquetas normais, né? Não tem nenhuma alteração de leucócitos e plaquetas. Então esses são os achados laboratoriais mais achados e, enfim, característicos. Tá bom?
Muito bem, gente. Então, estamos chegando ao final. Agradeço muito minhas colegas aqui, as informações todas. Tá bom? Então, acompanhe os próximos episódios do Emo em Família para ficar mais atento e mais sabido aí na questão da talassemia. Obrigada. Isso aí, obrigada, gente. Até a próxima. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.